Tua palavra é como o fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina nossa vida. Tua palavra é como o fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina nossa vida. A palavra que ilumina a nossa vida e a nossa história, a palavra que nos ajuda a compreender a riqueza da nossa vida, a palavra que nos ajuda a compreender a riqueza da vida dos outros e a nossa importância e o nosso papel no meio da história. Seja muito bem-vindo. Eu, Padre Wagner Calegário de Souza, tenho a alegria de acolher você aqui na Casa de Clemência e Bondade para juntos vivermos um momento de meditação da palavra, de escuta, de debruçar-se sobre aquele menino que há poucos dias nós acolhemos, mas que também é aquele homem que caminha pela nossa história e fala o que nós precisamos. E no fim, quando ainda não tínhamos entendido tudo, ele rasga ou deixa rasgar o seu peito para que caminhemos, entendamos o valor imenso que temos. E por fim, claro, a morte não teve a palavra final. Ele nos espera a cada canto, em cada Galileia, para continuarmos a falar por Ele, dele e com Ele. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Nos encontramos agora pela TV Horizonte para meditarmos a palavra. Nos encontramos juntos para que, tão simplesmente, possamos abrir hoje o coração. Seja muito bem-vindo, César. Obrigado, Padre. Seja muito bem-vindo, irmão Juan. Irmão Juan, ele fala baixinho assim, mas na hora que canta também é de rasgar o peito. Boa noite, Felipe. Boa noite, Padre, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Boa noite a você. Somos hoje em 4. Aqui. Mas eu tenho certeza que somos tantos outros em tantos lugares. Meditemos a palavra. Peçamos que o Espírito nos inunde. Peçamos que a palavra cada vez mais tome forma em nosso ser. Por isso, convido você a, conforme as notas que nós escutamos, a cada uma delas peça que o Espírito venha sobre seu coração. Que o Espírito que nós recebemos no dia do nosso batismo possa efervescer dentro de nós, possa nos aquecer, iluminar o mais profundo de nós. Por isso, peçamos que o Espírito nos inunde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito ilumine a nossa consciência, os recônditos de nosso ser, os lugares mais profundos, enquanto nós cantamos. Vem, ó Espírito, que santifica. Alargue nosso coração. Aguce os nossos ouvidos. Ilumine a nossa mente. Dá serenidade a nossos lábios.
Que nossos olhos estejam despertos e que todo o nosso ser esteja inundado da Tua presença. Nós pedimos isso por Jesus Cristo, palavra viva do Pai, que vive e reina convosco. Amém. Amém. Vamos nos preparar. Nós vamos somente escutar a palavra. Eu vou pedir ao César para lembrar qual o texto que nós vamos rezar, César. Nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Abra já. E enquanto isso eu vou explicando. A leitura orante, ela é olhar o texto bíblico como ele está ali. E não é já chegarmos com aquilo que a gente pensa que o texto vai dizer. É prestar bem atenção em cada palavra, prestar atenção em cada coisa, como é que aquilo ali chama a minha atenção, o que chama a minha atenção, para a gente mergulhar. Nós não vamos falar da Escritura, nós vamos entrar na Escritura. A gente vai pedir a Deus a graça de fazer parte daquela cena. Nós vamos ler então Mateus capítulo 4, versículos 12 ao 23. Eu vou ler com bastante calma e você acompanhe. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulum e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulum, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Convido agora você a fazer, enquanto o Felipe vai nos ajudando com essa música, a fazer a experiência de ler com calma, sozinho, silenciosamente. E comece a se colocar nessa cena como se você estivesse observando tudo isso aí.
Olha só, eu vou ler, e como você já leu silenciosamente, agora, à medida com que eu vou narrando, comece a ver os personagens, o modo com que as pessoas falam, a entonação de voz. Quem sabe você não consegue até sentir aqueles cheiros daquele lugar, como você imagina. E comece a prestar atenção. O que está me chamando mais atenção aqui? Podemos? Vamos lá? Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulum e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio do Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Então agora, com olhos fechados, qual foi a fala, a cena que mexeu um pouquinho mais com você? Que te chamou a atenção assim, demais? Jesus sai de sua casa, vai para Cafarnaum, na região do Mar da Galiléia, território de Zabulum, Neftali, para cumprir uma coisa. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Quer dizer que é a região de Cafarnaum. Uma região provavelmente marcada por pagãos. Qual era essa escuridão? É isso que me chama. Qual era essa escuridão? Juan, algo? Eu
Acredito que essa escuridão é o pecado, o nosso afastar-se de Deus, né? E é muito belo ver Jesus surgindo como luz para iluminar. Mas também me chama a atenção no Evangelho o convite que o Senhor faz a seus primeiros discípulos e, ao mesmo tempo, o despojamento de deixarem tudo imediatamente e seguirem o chamado de Deus, fazerem correspondente com sua vida o convite de Deus, o convite do próprio Jesus, que os chama imediatamente e também imediatamente eles deixam tudo. Isso é o que mais me chama a atenção. Na escuridão da minha vida, trazendo para a primeira pessoa, o convite que o Senhor fazia ao meu coração era de arrepender de tudo aquilo que eu vivia na escuridão, me colocar à disposição e fazer um exercício do despojo, né, de deixar todas as minhas preocupações e responder ao chamado da vida desde a criação para essa nova proposta de vida, né? Deixar tudo para que Ele realize uma nova proposta de vida na minha vida. O Evangelho de Marcos termina com Jesus tendo mandado os discípulos lá. Eu aguardo, ele fala para Maria Madalena, eu aguardo os meus irmãos lá na Galileia. Interessante, né? E é exatamente o lugar onde eles se encontraram com Jesus. E é onde Jesus começa a sua missão. E é claro, o seguir, mas o que mais me chamou a atenção é que a gente precisa realmente lembrar de qual foi a nossa Galileia. E a Galileia, mais do que o lugar do pecado, é o lugar onde a luz precisa chegar, não só para tirar o pecado, mas para indicar aonde ir e como ir. No versículo 23, a palavra que Jesus percorria toda a Galileia ensinando. Depois que nós recebemos esse clarão em nossas vidas, mesmo ainda sem saber como vamos fazer e como devemos realizar as coisas, me vinha no coração um sentido de dar o testemunho. E o testemunho é ensinar. Às vezes não temos palavras, frases prontas. Eu, por exemplo, não sei muita coisa. Mas, por exemplo, Deus me deu a graça de poder cantar. E deu a pessoas aquilo de, por exemplo, compor uma grande canção. Então, com aquele dom de outra pessoa, somado ao meu dom, eu consigo testemunhar, eu consigo ser um canal de graça. Então, somado à vocação do outro, o dom do outro, a minha vocação, somando, né, a gente vai ser como as redes que aqueles pescadores estavam reconstruindo, né? Deixar de ser pescadores de homens, mas tecer uma rede de almas. Essa era a construção que me vinha na cabeça, né? E sair pelo mundo testemunhando. Como quem ainda tem que recobrar quais são as Galileias onde precisamos chegar. Como quem ainda tem que recobrar que foi chamado, que tem uma missão. Vamos fazer um propósito? Cada um faz o seu. Qual o propósito? O que eu vou fazer ao longo desses dias para que isso que me chamou a atenção seja cada vez mais vivo no meu dia a dia? Então, o chamado, o desprendimento, a necessidade de um processo de conversão,
e quem não precisa. O fato de se lembrar que existem tantos outros lugares que precisamos ir, mas cada um, aquilo que te chamou a atenção no texto, inclusive, você faz o seguinte: pode rezar, tudo, mas volte a essa frase, volte a esse versículo toda semana, toda hora, que ele seja um refrão a ser repetido por você. Por exemplo, Galileia dos pagãos. Procura lembrar disso toda hora, Galileia dos pagãos. Reza isso. E como a gente vai transformar isso mais na nossa história? Aonde são as Galileias que eu preciso chegar? Agradeçamos ao Senhor por essa presença, por esse convívio. Agradeçamos por Ele continuar a nos falar da Sua palavra. Muito obrigado, César. De nada, Padre. Muito obrigado, Juan. Por nada. Obrigado, Felipe. Obrigado, Padre. Obrigado a você que está conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América. Está conosco agora, meditando a palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está, Ele no está meio no de meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Rumine a palavra. Fale sempre dela. Deixe com que esses versículos, te inquietem. Cantemos. Eu seguirei